de presenciar, de testemunhar, como eu costumo dizer, um trabalho de conclusão, a apresentação do TCC, nosso querido colega Trindade, não somente é colega aqui acadêmico de forma genérica, mas foi companheiro desde os primeiros dias de faculdade, já acho que no primeiro mês ou no segundo mês de faculdade ele foi indicado aí como orientando do programa Jovens Talentos para a Ciência, do CNPq. Depois, tive o privilégio e a satisfação de ter Trindade também como orientando de pesquisa científica de PIBIC, durante 2 anos, foi bolsista de PIBIC, e depois foi monitor também da disciplina de hermenêutica jurídica comigo. Então temos aí trilhado um caminho já bastante consolidado, e agora tendo a satisfação de ter lá na nossa equipe, lá do escritório RPP Advogados. Então, Trindade, com você a palavra. A gente geralmente faz 15 a 20 minutos, mas não fique preocupado porque seu tema tem certa densidade, então fique liberado para fazer a apresentação conforme o tempo que você quiser dispor. Você vou pedir licença só para eu ligar o cronômetro aqui para eu ficar tendo noção do tempo. Para não precisar ficar levantando aquelas plaquinhas. Quando passar 30 minutos depois de Fidel, provavelmente Fidel Castro, Fidel Castro vai fazer um discurso curto, falava, por 3 horas e meia. Se superar o tempo de Castriano, na moto, a gente vai estar divertido na entrega. Bom dia. Meu trabalho foi feito, foi o resultado de uma pesquisa sobre o tema dos juros e da correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública. Esse tema, ele ganhou grande destaque no judiciário brasileiro devido a uma alteração legislativa no ano de 2009, por meio da Lei 11.960, que inseriu na Lei 9494 de 97 o artigo 1º-F, estabelecendo que a correção monetária e os juros das condenações judiciais contra a Fazenda Pública seriam calculados com base na taxa de referência da poupança, dos índices de remuneração da caderneta de poupança. E esse tema gerou grande controvérsia porque nunca houve um ordenamento, uma base firme, normativa firme sobre o tema no ordenamento jurídico brasileiro. Não existe até então uma lei que regulasse a matéria por completo. Existiam algumas leis esparsas e algumas decisões consolidadas na jurisprudência. E essa lei, na tentativa de uniformizar o tratamento da matéria, uniformizou de forma assimétrica, se é que se pode falar em uniformização. Porque ela uniformizou, entre aspas, mas apenas as condenações judiciais em que a Fazenda Pública ocupasse o polo passivo, e não as condenações judiciais em que ela ocupasse o polo ativo, nem tampouco as demais condenações judiciais em geral. E essa regulação assimétrica gerou inúmeras controvérsias judiciais, a ponto de que hoje nós temos 7 anos da inovação legislativa, mas nós temos 2 decisões de sede de controle concentrado de constitucionalidade por parte do STF, que não puseram fim à discussão. Nós temos decisão do STJ em recurso repetitivo, que também não pôs fim à discussão. Nós temos, aliás, mais de uma decisão do STJ em recurso repetitivo. Nós temos inúmeras decisões e súmulas de tribunais que também não foram capazes de solucionar o tema. Inclusive, a ponto de o STF ser chamado a decisão novamente sobre a mesma matéria, agora num recurso extraordinário pela via do controle difuso de constitucionalidade. Então, esse tema, ele é uma grande controvérsia e que atinge, apesar de parecer muito restrito, ele é extremamente amplo, porque ele atinge qualquer condenação imposta à Fazenda Pública. E sabe-se hoje que a Fazenda Pública é, se não o maior, o mais expressivo litigante na justiça brasileira. E então qualquer condenação judicial que seja imposta a ela vai ter incidência dessa inovação legislativa assimétrica. Então, só para citar alguns exemplos, benefícios previdenciários, demandas de servidores públicos, questões até trabalhistas em relação aos Correios, porque os Correios são equiparados à Fazenda Pública, demandas indenizatórias de responsabilidade civil do Estado e de todas as esferas, estadual, municipal e federal. Então, também a administração indireta, que se inclui no conceito de Fazenda Pública. Então, esse tema, essa inovação legislativa, tem uma repercussão imensa sobre a vida de inúmeros particulares que entram em conflito com o Estado. E apesar de ser uma matéria tão delicada, ela foi criada por um mecanismo falho. Houve
diversas violações ao devido processo legislativo na produção dessa norma. E esse é o primeiro eixo de pesquisa do nosso trabalho. É a questão do processo legislativo que deu a origem a essa norma. Durante o processo legislativo ocorreram diversos vícios, dentre os quais o que mais se destaca é o conhecido contrabando legislativo, ou, por palavras do próprio STF, jabuti legislativo, também palavras do próprio STF, locomotiva legislativa, porque é uma prática que consiste no seguinte: pega-se uma medida provisória de um tema X e, no processo de conversão dessa medida provisória em lei, que é um processo bem abreviado, acrescentam-se diversas outras disposições que não têm qualquer relação com a matéria. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Tinha-se uma medida provisória 457 de 2009, em que regulava uma relação tributária entre a União e os municípios, na questão de contribuições previdenciárias. E acrescentou-se essa disposição que amplia extremamente o rol de atingidos e muda completamente a natureza da relação jurídica. Então, esse contrabando legislativo também é uma das causas do conflito. Mesmo porque, por meio do contrabando, se suprime a instância de diálogo institucional. Muitas vezes o Poder Executivo se utiliza desse contrabando para evitar discussões mais aprofundadas de matérias complexas. Ele fez isso com o regime diferenciado de contratações, ele fez isso com regulamentação de profissões que seriam medidas impopulares. O Poder Executivo manda edita uma medida provisória e fala com algum deputado da base aliada, pede a algum deputado da base aliada para inserir alterações que não guardam relação temática. E aí suprime-se, por meio do contrabando legislativo, o diálogo. Foi o que aconteceu tanto institucional, como dentro do próprio parlamento, como do parlamento com a sociedade. A sociedade não teve a oportunidade de se manifestar sobre essa mudança. A audiência pública que foi realizada sobre o tema anterior, em que tratava a medida provisória, que não tinha qualquer relação com os particulares. Mas depois da alteração, os particulares não tiveram como se manifestar sobre essa questão. E esse é o primeiro ponto e a primeira conclusão do nosso trabalho. Que esse é o objeto de pesquisa, é um exemplo, talvez o mais claro exemplo do nosso ordenamento jurídico, de como vícios procedimentais podem se reverter em vícios materiais da ordem jurídica, em complexidades institucionais e materiais substanciais na ordem jurídica. Daí a necessidade de se elevar a um patamar mais alto do que o que se tem hoje, o devido processo legislativo. A ideia, a noção de devido processo legislativo. O segundo eixo de pesquisa do nosso trabalho foi a questão judicial da controvérsia. Depois de posta a norma, o judiciário teve que se debruçar sobre a questão e se debruçou com uma série de erros e acertos, mas muitas complexidades decorrentes da própria falha da elaboração da norma, e o judiciário se viu em meio a uma grande complexidade, e na tentativa de solução dessa complexidade tem-se algumas condutas que são louváveis e algumas condutas que são criticáveis, como a questão da má aplicação de precedentes. Por exemplo, a questão exatamente do fundo da matéria, em que o STF decidiu que na fase de precatórios não se poderia utilizar o índice de correção da poupança para a correção monetária desses precatórios. Acontece que, como toda manifestação jurisdicional, inclusive o controle concentrado de constitucionalidade, essa manifestação estava limitada aos limites da demanda, que foi na fase que se referia apenas à fase dos precatórios. Entretanto, a correção monetária incide desde o evento ou desde o ajuizamento da ação. E os juízes de instâncias ordinárias ou instâncias de segunda instância, muitos deles passaram a aplicar essa decisão do STF no controle concentrado de constitucionalidade, passaram a aplicar indistintamente para os dois períodos. De certa forma, de uma forma tal que criou um paradoxo normativo no ordenamento brasileiro. De um lado, se tinha a inconstitucionalidade da taxa de referência para cálculo da correção monetária, declarada pelo STF, mas em sede de precatórios. De modo que a fase pré-executória não houve, em relação à fase pré-executória, não houve manifestação do STF. Entretanto, a própria lei fala que a correção monetária, que os índices da poupança incidirão sobre a correção monetária sobre os juros de uma única vez até o efetivo pagamento. Então, o judiciário se viu
num dilema, porque de um lado tinha uma decisão que estava adstrita aos limites da demanda só sobre a fase dos precatórios, e do outro tinha uma norma que mandava que a aplicação da correção monetária fosse de uma vez só até o efetivo pagamento. E aí você teve outro ponto de complexidade, que é exatamente como foi aplicado esse precedente. Muitos tribunais, eles passaram a declarar integralmente inconstitucional a taxa de referência, mas tomando como base a decisão do STF, que só se referia à fase de precatórios. E muitos deles se valeram disso, o próprio STJ se valeram disso, numa prática comum no Brasil, que é utilizar-se de precedentes para se eximir da carga argumentativa da questão. Muitos tribunais passaram a adotar estender indevidamente o posicionamento inicial do STF para poder não precisar declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97, mas sem precisar se recorrer à cláusula de reserva do plenário prevista na Constituição. Porque utilizando a decisão do STF como fundamento, eles não precisariam respeitar essa cláusula de plenário, porque não seria uma declaração de inconstitucionalidade por parte deles. Nesse ponto, outros tribunais, por outro lado, entenderam devidamente a questão e, na fase pós-precatório, passaram a aplicar diretamente a decisão do STF, mas na fase pré-executória passaram a declarar por si só, declarar por iniciativa do tribunal ou por iniciativa do juiz, no controle concreto de constitucionalidade no brasileiro, a declarar a inconstitucionalidade integral do artigo 1º-F da Lei 9494 de 97. E aí emerge a segunda conclusão do trabalho, que é relativa a, seguindo aquela conclusão anterior de que vícios procedimentais podem causar complexidades institucionais, o judiciário se viu perante um caso extremamente complexo, porque não pôde sequer interpretar adequadamente a norma posta, porque ela foi posta em termos confusos. Tem-se na norma expressões confusas como, independentemente de sua natureza, em relação ao cálculo de juros e correção monetária, independentemente da natureza da demanda, sendo que já havia outras leis que regulavam a matéria de naturezas específicas. Então o judiciário se viu compelido a tentar conciliar essas antinomias. Expressões como de uma só vez até o efetivo pagamento, quando na verdade a correção monetária é calculada em dois períodos, um na fase pré-executória, o outro na fase de precatórios. E além disso, somados a isso, práticas jurisdicionais de alguns tribunais, principalmente no caso da nossa pesquisa do STJ, de usar os precedentes como um mero, uma liberação da carga argumentativa, e isso também contribuiu para a controvérsia em questão. E isso também mereceu uma análise mais detida do nosso trabalho. E por fim, o terceiro eixo da pesquisa são os aspectos materiais da questão. A taxa de referência pode realmente ser utilizada como índice para cálculo de correção monetária e juros em condenações judiciais? Ao nosso ver, não. Ao nosso ver, existe um direito constitucional à adequada correção monetária, não expresso na Constituição, mas implícito do ordenamento jurídico brasileiro, com base em diversos princípios. Em primeiro lugar, o princípio da proporcionalidade, porque a taxa de referência ela tem critérios completamente desvinculados da perda do poder aquisitivo, da perda do valor da moeda. Ela tem um fator redutor previsto na resolução que a regula, que é a 3354 do Banco Central, que mostra exatamente que ele é um fator político, que ele não mostra exatamente essa inadequação de meios e fins de utilização da taxa referencial para cálculo de correção monetária. Também pelo princípio, pelo direito da propriedade, porque se se adota a taxa referencial como índice de correção monetária nas condenações judiciais, o devedor vai se utilizar da mora do Poder Judiciário como um fator de diminuição da sua dívida, causando prejuízo ao credor. Principalmente quando esse devedor é o Estado, que foi contra quem primeiro se erigiram aquelas considerações sobre o direito de propriedade. O direito de propriedade surgiu no primeiro momento histórico exatamente como uma proteção dos particulares em face da ação do Estado de expropriação ou de diminuição do seu patrimônio. E caso se utilize a taxa referencial como critério de cálculo para a correção monetária de dívidas do Estado em relação a particulares, está se criando um mecanismo de violação do patrimônio dos particulares por meio da ação do Estado.
Tanto mais quando se tem a conhecida mora da administração pública para quitar os precatórios. E a protelação dos recursos, que sabemos que os órgãos oficiais de representação judicial da Fazenda Pública não podem transigir, não podem, na grande maioria dos casos, não podem fazer acordo. Né? Então, tem-se uma mora ainda maior. Então, a utilização da terra seria um fator de violação da propriedade dos particulares por meio da ação em face do Estado. E, por fim, existe um critério constitucional, uma ampliação constitucional do direito de propriedade. O direito de propriedade não é mais só tomado naquela visão de propriedade material, ou imaterial no sentido de produção intelectual, mas as pretensões de propriedade também são consideradas propriedades. As pretensões salariais, as pretensões de reparação, as pretensões indenizatórias também devem ser incluídas no âmbito de proteção constitucional do direito à propriedade. Logo, a taxa referencial, como critério de cálculo para a correção monetária, violaria uma pretensão, no caso das condenações judiciais, violaria a pretensão do credor de receber o devido crédito que lhe é de direito. E ao violar essa pretensão, estaria violando o âmbito do direito à propriedade protegido pela Constituição. Não existe, efetivamente, um critério constitucional rígido, um índice constitucionalmente estabelecido para o cálculo da correção monetária. Entretanto, devem existir parâmetros para que o índice escolhido pelo legislador ao menos reflita, ainda que indiretamente, mas reflita minimamente a depreciação do patrimônio ao longo do curso do processo. Então, sobre esses três eixos foi que se construiu o nosso trabalho. E para finalizar, só representando a questão dos vícios legislativos, eu queria apresentar para a banca um parecer durante o processo legislativo da lei que alterou a sistemática de cálculo da correção monetária e dos juros nas condenações judiciais, em que se tem um parecer sobre a alteração fundamentado no sentido contrário, a não receber não acatar essa modificação. Entretanto, escrito à mão, ao final do parecer, você tem só uma fundamentação bem breve, altera para acatar a emenda 9, que é exatamente a emenda que instituiu o artigo 1º F da Lei 9494. Nas páginas anteriores existe uma fundamentação integralmente contrária. Quem assina isso? É apócrifa, praticamente, porque não é a assinatura da deputada designada para o parecer. Não deu tempo de excluir, né? Não está nos anexos, não. Não, coloquei não. Coloquei nas referências. Então, sobre essas considerações, sobre esses âmbitos, foi que se construiu o trabalho, voltado tanto para os aspectos procedimentais como para os aspectos materiais da controvérsia, por ser uma controvérsia representativa de como devemos e como não devemos lidar com o ordenamento jurídico brasileiro, tanto da parte da criação de normas abstratas, como da parte dos aplicadores e intérpretes na criação das normas concretas perante os casos, principalmente que chegam perante o judiciário, porque o tema trata especificamente das condenações judiciais. Muito bem, obrigado.